Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drago B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 9 de maio de 2022, a nossa segunda-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Segundo a manhã de Clash Bet, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela Itália Série A, o jogo do Fiorentina versus Roma, o início às 15h45, a equipe da Fiorentina vem na oitava colocação, em 35 jogos disputados, com 56 pontos conquistados, 54 gols marcados, 47 gols sofridos. Já a equipe da Roma vem na sexta colocação, em 35 jogos disputados, com 59 pontos conquistados, 55 gols marcados, 40 gols sofridos. Atuando em casa, a Fiorentina vem na terceira colocação, em 17 jogos disputados, com 11 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 34 gols marcados, 20 gols sofridos, 35 pontos conquistados. A Roma vem na sétima colocação, atuando como visitante, em 17 jogos disputados, com 7 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, 30 gols marcados, 25 gols sofridos, 24 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gols, em 7 de 8 ambos marcam, em 7 de 9 menos que 11 escanteio, em 8 de 9 mais que 4,5 cartões. Fiorentina sofreu gol nos últimos 8 confrontos, a Roma vem de 5 vitórias nos últimos 5 confrontos, vem a 6 sem derrotas, foi a primeira equipe a marcar nos últimos 5 e venceu o primeiro tempo em 4 de 5. Em duelos individuais, a equipe da Fiorentina vem de 4 derrotas consecutivas, a 4 jogos sofreu gol e também foi a primeira equipe a sofrer. Em 6 de 8 saiu menos que 5 cartões, em 9 de 10 menos que 11 escanteio. A Roma vem a 3 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 5 de 6 menos que 5 cartões. Nos últimos 4 confrontos deu Roma. Lembrando que a Roma precisa de uma vitória para tentar sonhar com a vaga na próxima temporada da Liga Europa. A disputa está entre Lazio, Roma, Atalanta e o próprio Fiorentina. Então é uma grande disputa aí que a Roma tem que tentar surpreender a equipe da Fiorentina atuando fora de casa, já que a equipe da Fiorentina é uma equipe tecnicamente forte, é a terceira melhor equipe no ranking dos mandantes. Bom, claro que a equipe da Roma tem elenco para isso, para jogar tanto fora quanto dentro de casa, mas a história não é bem assim. A Roma atuando fora de casa não é uma equipe tão forte assim. Vem a 4 jogos sem vencer, com 2 empates e 2 derrotas. Então isso deve pesar. Fiorentina vem jogando muito em seus domínios. Claro que levou uma goleada diante da Udinese, mas isso é fato. Por esse retrospecto, vamos pegar uma boa opção. Um jogo para mais de 1,5 gol ou ambas as equipes marcam. Se fosse em uma opção de um ou outro, iria no fora com empate na equipe da Roma, mas ficarei de fora. Pegamos apenas o mais de 1,5 ou ambos marca. Probabilidade 1-1 jogo. Lembrando, quer deixar sugestões de novos vídeos? Deixe nos comentários sugestões de trader para que eu possa estar trazendo para vocês mais conteúdo exclusivo aqui no canal Clash Bet. Então não perca tempo, comentários à sua disposição para que vocês possam deixar e que eu possa avaliar e trazer novos conteúdos no ramo no trade esportivo. Continuando, vamos agora para o Brasileirão Série A, o jogo do Avaí versus Coritiba, o início às 20 horas. Na classificação, o Avaí é o nono colocado em 4 jogos disputados, com 2 vitórias, um empate e uma derrota. 4 gols marcados, 5 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Já o Coritiba é o quarto colocado em 4 jogos disputados, com 2 vitórias, um empate e uma derrota. 9 gols marcados, 6 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Bom, em 5 dos últimos 7 confrontos saiu menos que 5 cartões, em 7 de 8 menos que 11 escanteios para ambas as equipes. O Avaí sofreu gol nos últimos 3 confrontos, o Coritiba vem de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos, em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar.
O Avaí em 6 de 7 saiu mais que 4,5 cartões. O Coritiba vem a 3 jogos sem derrotas. Em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 7 perdeu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a sofrer. Em 5 de 9 saiu ambos marca. Último confronto 2-1 Coritiba. Nos últimos 3 Coritiba levou a melhor. Para essa partida vamos pegar a dica mais de 1,5 gol nessa partida. E se você é mais usado, pegaria aí um ambos marca lá longe. Probabilidade 2-1 jogo. O que é 2-1 jogo? 2-1 para o Coritiba ou 2-1 para o Avaí. Então pode dar 2-1 para qualquer das equipes. Espanha La Liga 2, o jogo do Girona versus Tenerife, com início às 16 horas. O Girona vem na quinta colocação, em 38 jogos disputados, com 64 pontos conquistados, 54 gols marcados, 39 gols sofridos. Enfrenta o Tenerife na quarta colocação, em 38 jogos disputados, com 66 pontos conquistados, 51 gols marcados, 31 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Girona vem atualmente na quarta colocação, em 19 jogos disputados com 12 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 34 gols marcados, 15 gols sofridos, 39 pontos conquistados. Já o Tenerife é a melhor equipe atuando fora de seus domínios, em 19 jogos disputados com 34 pontos conquistados, 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, 25 gols marcados, 17 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 9 saiu menos que 11 escanteio, em 8 de 10 menos que 3 gols, em 6 de 7 mais que 4,5 cartões. Em duelos individuais, o Girona, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols, em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar, e nos últimos 10 saiu menos que 11 escanteio. Tenerife vem a 5 jogos sem derrota, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols, nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Para essa partida, é um jogo de extrema importância para a equipe do Tenerife, porque pode assumir a terceira colocação caso vença a sua partida e o Valladolid tropece. Apesar que ainda tem jogos ainda para ser disputado, mas é um jogo de extrema importância para ambas as equipes. Atuando em casa, a equipe do Girona faz valer o seu mando de campo, não tenho dúvida disso, é aí a quarta bem ranqueada, mas enfrenta uma equipe que sabe atuar também fora dos seus domínios. Por esse retrospecto, acredito no jogo técnico e bem equilibrado tecnicamente. Bom, diante dessas e outras proporções, podemos focar que a equipe do Girona vai dificultar a vida do Tenerife, então vamos no casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Continuando, vamos para o Chile, primeira divisão, o jogo do Cobresal versus Everton, o início às 16 horas. Sim, aquele mesmo Everton que empatou com São Paulo. O Cobresal vem na sexta colocação, em 11 jogos disputados, com 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 17 gols marcados, 14 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Já o Everton vem na oitava colocação, em 11 jogos disputados, com 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, 10 gols marcados, 9 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 são menos que 5 cartões, em 5 de 6 mais que 2,5 gol e menos que 11 escanteio, em 5 de 7 ambos marcam. Cobresal sofreu gol nos últimos 7 confrontos e o Everton vem a 4 sem derrotas. Em duelos individuais, o Cobresal vem a 4 jogos sem vitória, a 8 sofreu gol, em 5 de 7 são mais que 2,5 gol, em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, em 6 de 8 saiu ambos marcam mais que 4,5 cartões, em 9 de 10 menos que 11 escanteio, e o Everton vem a 3 jogos sem derrotas, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols, em 6 de 7 menos que 11 escanteio, último confronto 2-2, e atuando em casa, o Everton venceu os seus 2 últimos confrontos. É um jogo tecnicamente equilibrado. Diante dessa circunstância, não vejo favoritismo da equipe da casa, já que ela vem de 3 derrotas e um empate nos últimos 4 jogos sem vencer. E a visitante também vem numa sequência aí de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória, ou seja, nos últimos 5 jogos apenas uma vitória. Por esse retrospecto, vamos focar no jogo para mais de 1,5 gol. E você que é mais ousado, não indicaria, ambos marca, mas também seria plausível. Probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Curico Unidos versus Colo-Colo. Mentirinha, esse jogo ficará para o decorrer do vídeo. Vamos
para os nossos últimos prognósticos, que é da Irlanda, divisão Premier. Jogo do Derry City versus Patricks. O início às 15h45 na classificação. A equipe do Derry City vem na primeira colocação em 14 jogos disputados, com 9 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 29 gols marcados, 11 gols sofridos, 31 pontos conquistados. Enfrenta a equipe do Patricks na na terceira colocação, em 14 jogos disputados, com 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, 19 gols marcados, 12 gols sofridos, 23 pontos conquistados. Atuando em casa, a equipe do Derry City, em 7 jogos disputados, com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 15 gols marcados, 6 gols sofridos, 14 pontos conquistados, terceiro colocado no ranking. Atuando fora de casa, a equipe do Patricks vem na segunda colocação, em 7 jogos disputados, com 4 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas, 12 gols marcados, 5 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 são menos que 5 cartões. O Derry City vem de 3 vitórias consecutivas e o Patrick sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em duelos individuais, a equipe do Derry City vem a 4 jogos sem derrotas. Em 5 de 6 saiu ambos marca. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. E o Patrick vem a 5 jogos saindo menos que 5 cartões nos últimos 3 confrontos. Deu Derry City. Acredito que nesta partida não vai ser diferente. Vamos estar pegando uma dica casa com empate anula para essa partida e a probabilidade 2-0 casa. Bom, tropa, esses foram os nossos prognósticos para esta segundo de ClashBet. Claro, se chegou até esse presente momento do vídeo, deixe o seu like para estar fortalecendo e compartilhe ao máximo que vocês puderem. Como já é de costume, sempre tem uma dica bônus aqui disponível no canal. Desta vez não vai ser diferente, será aqui no jogo do Curicó Unidos versus Colo-Colo do Chile. O início às 19 horas. A equipe do Curicó Unidos, terceiro colocado em 11 jogos disputados, com 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 19 gols marcados, 7 gols sofridos, 19 pontos conquistados. Enfrenta o atual líder com 2 pontos de vantagem, o Colo-Colo, primeiro colocado em 11 jogos disputados, com 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 22 gols marcados, 8 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 5 são menos que 3 gols para ambas as equipes e em 7 de 9, mais que 4.5 cartões. Curicó Unidos, em duelos individuais, vem a 7 jogos sem derrota, em 4 de 5 são menos que 3 gols, nos últimos 6, menos que 11 escanteio, em 8 de 10, mais que 4.5 cartões. Duelos individuais, o Curicó Unido vem a 7 jogos sem derrota, em 4 de 5 são menos que 3 gols, em 8 de 10 mais que 4.5 cartões, nos últimos 6 menos que 11 escanteio. Colo-Colo vem a 3 jogos sem vitória, a 7 sofreu gol, em 7 de 9 saiu mais que 2.5 gols, nos últimos 7 ambos marcam, em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar, em 7 de 9 venceu o primeiro tempo. Nos últimos 10 saiu mais que 4.5 cartões, em 6 de 7 menos que 11 escanteio. Último confronto entre eles, com certeza aí foi um empate técnico em 0-0. E para essa partida vamos pegar aí um casa com empate ao intervalo com uma dica bônus de mini ou possível zebra. Lembrando, se você é mais usado, fora com empate aí com uma mini ou possível zebra para vocês. Então é isso, vamos atrás dos green, tropa. Fica com nossos bilhetes pronto. Partiu, tropa.